Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Estamos de volta aqui para falar do segundo filme do Poderoso Chefão. E dessa vez eu trago novamente a Marília Veras para a gente continuar essa conversa, comentar um pouquinho mais sobre esse filme que é o segundo da trilogia e aparentemente o mais longo também. Então, Marília, tudo bem? Tudo bem, você. É um prazer estar aqui de novo, colaborando, me ajudando, porque é muito bom falar sobre a trilogia Poderoso Chefão. E Coppola, né? Coppola é o mestre. Coppola é sensacional. E a gente está aqui em quarentena, dentro de casa, com microfone novo, para poder fazer esses comentários. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Vamos começar. Eu queria começar explicando um pouquinho o que acontece no segundo filme. A gente sabe que no final do primeiro, o Vito Corleone morre e o Michael Corleone resolve matar todas as 5 famílias, né? Quem estava contra ele, e se torna Don Corleone. E se torna também líder das 5 famílias a partir daquele momento, né? Do final do primeiro filme. E aí no segundo a gente vê a história do Michael Corleone 7 anos depois da morte do pai. Como é que ele tá, como é que tá a situação dele. E a gente acompanha também, intercalando, os momentos do Vito Corleone, da infância até ele se tornar o Don Corleone. Então o interessante desse filme é que ele vai mostrando os dois lados, né? Do Vito e do Michael. E aí eu acho interessante comentar que o Coppola teve vários problemas para gravar o primeiro filme. Ele foi repreendido em relação ao que ele queria contar sobre o Poderoso Chefão, ele teve problemas com a gravadora e tal. E aí no segundo filme, como fez muito sucesso primeiro, ele teve liberdade total para fazer o que ele quiser. Isso fica muito claro nesse filme, porque a gente percebe que ele foca muito mais no comportamento dos personagens do que na violência, e ele tenta mostrar o lado negativo da máfia, as consequências negativas da máfia. E ele faz isso muito bem. Então, para começar, vamos já iniciando junto com o filme. O filme começa no velório do pai do Vito. E aí, Marília, eu queria que você comentasse um pouquinho. Como você falou, a questão psicológica, né? Ele coloca muito isso em evidência pelo comportamento dos personagens. Então, nesse velório, você vê um drama, uma situação dramática, de muito sofrimento. Então, a família toda morre. Quer dizer, o velório do pai, do Vito Corleone, na Sicília, em 1901, e aquela situação toda de sofrimento, de repente está ali o Vito Andolino, que era conhecido, né, sofrendo aquela situação toda sozinho, né, de repente, porque a mãe morre, a mãe vai defender o filho, que é o único sobrevivente, é o Vito Corleone, e o Dom Tito resolve eliminar, porque ele se sente ameaçado, né, o Vito Corleone, né, na época, Vito Andolino, no futuro, vai ser um inimigo. Ele resolve matar todo mundo, então, né? Mata ele mata todo o mundo. pai, imagina que situação, né? Mata o irmão dele. A mãe corajosa vai lá enfrentar, mas não consegue. Então o Vito foge. Ele tem ajuda, né, de outros familiares, ele consegue fugir. Então ele vai para Nova York. E essa cena também é uma cena muito melancólica, né? E ao mesmo tempo tem um significado de libertação, que é a chegada do Vito Corleone nos Estados Unidos, os imigrantes italianos. Então é uma cena bem assim, idealista, né, que eu senti. Bem interessante. A gente percebe que ele usa o Corleone porque é a cidade dele, né? O nome da cidade dele. O nome da cidade. E eu acho bem interessante o fato dele ter já uma relação com a máfia desde criança. Marcado para morrer, quer dizer, é uma dificuldade, né? Porque é uma ameaça essa família. Sim. E aí ele já sai fugido por causa da máfia e aí reencontra a máfia em Nova York, a máfia italiana. Tem que lidar com isso no futuro. E outra coisa interessante é o fato dele não falar, né? A mãe até aponta isso. Ele não vai te fazer mal, ele nem fala. Mas depois, quando ele chega em Nova York, ele começa a cantar uma música, cantarolar. Então, talvez seja uma questão assim, de sobrevivência, né? De silenciar. Só que ali ele se sente mais assim, tranquilo, porque agora eu tô livre. Tá livre, mas tá sozinho, né? Mas na solidão. Então tem uma simbologia da estátua, da liberdade, ele fica com a vista. Então você vê aquela sensação de que eu sou um sobrevivente. Sim, você vê que ele já tem uma história de vida marcante. E aí, em comparação,
a gente vai para o momento atual, né, que é a festa de comunhão do filho do Michael Corleone. Isso eu achei bizarríssimo. Nevada, em 1958. 7 anos depois dos acontecimentos. Um evento que, inclusive, não tem nada de italiano, né? Que aí é um evento com música americana, que tem todo aquele glamour, né? E é interessante porque ele faz uma doação para a universidade, milionária. E o senador recebe essa doação e faz uma homenagem ao casal, né? No caso, o Michael Corleone. Sim, e o filho, né? Porque o filho exatamente. Tá fazendo comunhão, tem que ter alguma coisa com o filho ali. Mas é uma festa gigantesca, totalmente desproporcional Totalmente, à situação. Gigantesca. Então, claramente, essa festa é para negócios, assim como antes. Algumas coisas ele mantém da tradição, né? Essa coisa de fazer negócios durante uma festa. Aproveitar a festa para conversar com os convidados. Só que o senador ele não está muito confortável, né? Ele deixa muito claro que ele não gosta da família Corleone, dos italianos, do que eles representam. Então ele deixa muito claro. Mas o Michael, ele se mantém totalmente distante disso. Do que ele acha ou deixa de achar. Ele não... A postura dele é bem alienada em relação a isso. Ele não exige respeito, né? Como o Vito fazia na época dele. O Vito exigia respeito para fazer negócios com as pessoas. Inclusive o Vito era carismático também. Inspirava confiança. Nesse momento a gente vê um Michael bem sisudo, né? Que ela tá carregando o peso do mundo nas costas, né? A postura dele, inclusive, assim, arqueada. Ele tem uma cara bem fechada, Uma né? expressão realmente fechada. Não tem, assim, uma simpatia. E nem tem interesse em ser simpático. E ele tá mais velho, né? Claro. Por causa dos 7 anos, mas eu acho que ele envelheceu até demais, não sei. Essa coisa dele estar fechado, né, curvado, dá a impressão de que não tá bem, não. Ele não tá confortável. E tem um encontro, inclusive, com o Johnny Ola em relação aos negócios, né, com Hot, em Miami. Então, ele tem todo um protocolo, até para atender as pessoas. Mas ele tem essa questão do contato com essa turma de Miami. Então, porque ele está muito interessado nos negócios, quer dizer, uma coisa muito formal. Eu acho que ele prioriza os negócios, não é uma coisa afetiva, né? Não tem vínculo. Ele não tem vínculo com ninguém, com nenhum dos personagens. Não tem vínculo nenhum, né? Você vê que é uma coisa que é bem específica em relação aos negócios. O foco dele é fazer ali o trabalho dele e tal. Exato. E tem a questão da irmã também, que chega para falar com ele, que apresenta o noivo, que ela quer casar. Então ela chega de fora, ela tá bem assim, num mundo à parte, né? Ela vive uma questão mais de estar fora da família. E ele chama atenção para estar mais perto. Então tem a coisa assim, ela quer casar, ele já demonstra que ele não aceita. Quer dizer, o Michael não aceita esse casamento assim, né? Você vai me desapontar. É uma pessoa qualquer, né? O cara não tem procedência. Quem é esse cara? E chama atenção porque ela tem filhos. E tá distante, não tá dando atenção. Mas eu não percebo assim uma preocupação dele em relação a ela. Não. Afetiva, assim, eu não percebi isso. Assim, é uma coisa mais de aparência. Exato, como o Vitor tinha, de acolher. Eu não vejo essa postura acolhedora do Michael. Do Sonny também. Que o Sonny era para ficar no lugar do Vitor, né? Exato. E ele tinha uma postura muito mais próxima do Vitor. Muito mais preocupado. Do que o Michael. Até porque ele... Eu acho que o Vitor, como o Vitor estava passando pro Sonny, ele meio que passou tudo, né? Ele meio que estava ensinando pro Sonny como é que as coisas aconteceriam, como é que seria. O Michael não participou disso. Então o Sonny estava mais parecido, né? No jeito. Claro que o Sonny tinha a personalidade dele, que era impulsivo. Né? Ele tinha um jeito impulsivo. De falar, não era muito reflexivo. Uma coisa até imatura, digamos assim. Mas ele ouvia o pai, entendeu? Do jeito dele ele ouvia. E ele já estava preparado para seguir. O Michael não estava, o Michael foi pego de surpresa. Exatamente, ele tinha outros planos. Ele não queria ninguém se metendo na vida dele, inclusive. E eu acho interessante também que a mulher dele chega e demonstra preocupação porque ele continua na ilegalidade e ele tinha prometido para ela que ia sair da ilegalidade. 7 anos depois,
continua na mesma. Ele ainda não saiu. E ele continua prometendo. Ele continua prometendo. Ele continua com a cara de pau, assim. Que vai sair. E ela mantém, assim, você vê que ela tem uma preocupação, uma postura mais íntegra, uma preocupação. Peraí, mas continua do mesmo jeito? Ela não está confortável, satisfeita com a situação. Mas ele fala que está tudo bem. É interessante isso, porque ela poderia ter se corrompido, né, junto com ele, aceitado. Mesmo tantos anos depois, ela continua batendo pé, discordando com ele. E você vê que ele não dá ouvidos a ela, né? Muito diferente do começo. Ele acha que está no controle. Tanto faz o que ela pensa ou deixa de pensar. Então fica uma coisa assim, ela se preocupa, mas ele fala, mas está tudo bem. Então no dia seguinte é como se nada tivesse acontecido. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Mais pra frente, essa coisa dele... A gente vai poder falar disso. Não ouvir as pessoas. Ele não tem uma escuta, assim, de acolher. Nem tem empatia. Então, a questão da falta de empatia dificulta essa escuta, de compreender o outro. Agora, tem a questão também do sócio antigo, que representa toda a cultura, que é o Frank Pentancelli. Ele chega no evento já... uma postura, assim, ele fala com Fredo, mas chega numa postura assim, o que é isso? Que festa é essa? Que não tem nada a ver com os nossos costumes, eu quero aquela música, e tá rolando uma outra coisa. Então ele causa uma estranheza. Ele é um símbolo da tradição, da história, do passado. Ele chega e é praticamente ignorado, quase ninguém presta atenção nele. No que ele tem a dizer. Até para falar com o Michael, inclusive. Ele não tem preferência na hora de falar com o Michael, ele não tem espaço. E aí ele começa a se irritar, a se incomodar, porque não tem as tradições, não tem... Ele também não é acolhido. Não tem essa coisa do italiano, cadê? Outra coisa também que eu percebo, o Pentancelli, apesar da antiguidade, da convivência, ele não é como se ele não fizesse parte. O Michael não acolhe nessa questão assim, de estar junto, de priorizar a presença. De família, né? Família. Uma pessoa antiga. Que era o que o Vitor fazia. Era mais um membro da família, que eu vou me preocupar. É sócio antigo. E ele não dá esse espaço. É claro que esse Pentancelli também é meio chato, agora, né? O Pentancelli é aquela figura, eu acho que do tipo do italiano, talvez, assim, né? Mas que ele quer colocar, no fim, na história. Uma figura expansiva, mais dramática, mais eufórica. Né? Um pouco inconveniente. Inconveniente, fala demais, meio sem jeito, meio estabanado. Mas só por causa disso você não vai levar em consideração a pessoa? Não. Exatamente. Porque aí ele está priorizando os rosados. Só que o conflito acontece em função disso, porque o Pentancelli ele não gosta dos rosados, nem do Raymond Roth, porque entra um esquema que foge muito do controle dos narcóticos, de uma área nebulosa, muito violenta, que acaba, né, que é o que acontece. Ele sente que não vai ter controle, que eles vão se revoltar, que vai dar problema, né? Que eles são pessoas problemáticas. Exatamente. E ele alerta, né? Ele alerta. Só que o Michael, como ele está focado nos negócios, ele não tem talvez esse vínculo afetivo, nem empatia, ele não quer intromissão. Então, ele não aceita a opinião do Pentancelli, né? Tá decidido, né? Está decidido. Você não é para você se meter nos meus negócios. Então ele se sente assim muito magoado, né? Pentancelli, com a reação do Michael. E ele se retira no momento que ele sai e acontece o tiroteio. Essa festa é bem interessante porque ela já dita muito do que vai acontecer durante o filme, né? Já mostra o Pentancelli revoltado, né? Incomodado. Mostra que o senador não está do lado deles, mas vai fazer... Mas depois tem uma reviravolta, né? Com esse senador. Ele não quer resolver, não quer ajudar, a não ser que tenha alguma coisa. Eu acho que tem a questão social também, da hipocrisia social, que ele tem asco em relação aos imigrantes italianos, mas depois ele muda totalmente, por questão de conveniência, né? Que a gente vai ver mais na frente. Exatamente. Mostra o comportamento do Michael em relação aos sócios, em relação aos negócios, em relação à mulher dele, a irmã, o Fredo também. Já mostra a relação dele com o Fredo, que também não é muito boa, porque o Fredo tem uma mulher, uma esposa
que faz confusão. Que ele, no caso, não consegue controlar. Que o Fredo não consegue controlar. Reprova o comportamento, mas também não tem um comportamento de irmão fraterno. Ele não quer, talvez, se sentir incomodado com aquela figura, mas ele não se envolve para querer ajudar o Fredo, para querer saber como é que está o Fredo, se está tudo bem, como é que vocês estão. Por que a relação é assim? Por que a relação é assim? Então ele não demonstra essa empatia, afetividade. Ele só não quer ter problema, só não Sem quer... conflito, ideal, né? Para ele é não ter conflito. Ele quer ter uma aparência de que tá tudo certo. Ele vive de aparência. Até a aparência dele é bem, assim, distante, né? Essa austeridade dele. É toda aparência. Sim. E aí tem um tiroteio, né? Tem um quarto do casal. Um atentado contra ele. Logo depois, que aí começa a acontecer tudo, de tudo. De repente, o filme, ele fica dinâmico, né? Tem uma coisa assim, fica nervoso, né? Tenso. Então tem um diálogo que eu acho importante, o diálogo que ele tem com o irmão, o Tom Hagen, que é Reagan, que é o advogado. E nesse caso, esse irmão, que sempre foi fiel, que sempre esteve junto, é o momento que ele tem essa conversa, tete a tete com esse irmão. E que você vê assim, que ele conta com esse irmão. Eu só tenho você para confiar. Porque o Fredo é boboca, o outro é assim, então eu confio em você. Então ele transfere todos os poderes para esse irmão e a responsabilidade da família. Sim, ele deixa a família dele com o Tom. O Tom, ele é responsável. E o Tom se sente muito assim preocupado. Você vê que ele fica preocupado e aceita a situação. Então, você vê a diferença de atitude, né? O Michael não se mostra preocupado no sentido afetivo. Ele se mostra preocupado em resolver quem foi que me mandou me matar. Os capangas dele já pegam as duas pessoas, né, que tentaram, que também são capangas, provavelmente, né? Tentaram matá-lo. O importante para ele é pegar quem matou ele, quem tentou matar ele. E a questão que ele fala até com o irmão, com o Tom, a postura dele, como é que ele se comporta. Quer dizer, os homens são negociantes. Aprendi com o papai, né? A questão no pensamento, né? De tentar pensar como as pessoas pensam. Então ele está muito no pensamento e não no sentimento. Isso é uma coisa que fica muito clara para mim o filme inteiro. Esse foco dele no cognitivo, né? Justamente para não ter o emocional. Então ele fica muito no neurosensorial, é só pensamento. É mais conveniente. Isso acaba prejudicando ele no final. Com certeza. É um tiro no pé. Pois é. Até porque o formato que o Vito cria de família, que ele chama, não é nem máfia, não é nem organização criminal, é família. Esse formato dá um sentido familiar, afetivo. Esse formato é um formato que o Michael não consegue seguir. E a gente vai percebendo isso no decorrer do filme. A cada passo que ele toma, ele vai se distanciando cada vez mais desse modelo do Vito. Que é um modelo natural, é muito espontâneo. Então, em 1917, a gente tem o Vito Corleone e o Mão Negra. Aí é um momento que a gente sai do Michael e vai pro Vito. E a gente vê o Vito já adulto, já casado. Exato, já estabelecido, assim, na medida do possível. E aparece na cena, no teatro, uma peça de teatro em uma comunidade italiana. Sim, a peça toda em italiano, isso é bem interessante. Eu achei bem curioso essa coisa desse bairro de Nova York, de todo mundo falar em italiano o tempo todo. A questão de como é importante para eles assim, preservar os costumes, a cultura, de manter transgeracional esse sentimento. Né? Exatamente. Então, nessa peça, a gente vê também, eu percebi o comportamento do Vitor em relação à família, a importância da família, porque ele comenta, o colega que está com ele fala de uma mulher, da personagem que está na peça de teatro, como ela é bonita, chama atenção. E o Vitor fala, não, eu só tenho olhos para minha mulher e meu filho. Então, a coisa assim de como ele preserva o amor, essa dignidade que ele tem em relação à família. Ele tem uma fidelidade, uma lealdade. Uma fidelidade muito bom, muito interessante. Então ele conhece o Dom Fenucci, que é o Mão Negra, que é um cara temido, né? É a cena que eu acho que ali é importante a gente falar também dessa cena, porque o colega se sente desprotegido, comenta com o Vito Corleone.
Que aí o Vitor fala, nossa, que ele descobre que o tal do Mão Negra é uma pessoa ruim, uma pessoa que engana, né, que faz mal para a comunidade italiana. Apesar de ser italiano, ele faz mal e causa muito medo, né? Então ele não entende por que as pessoas ficam desse jeito. Então o colega dele comenta, você não entende, porque não tem ninguém que nos proteja. Então eles estão desprotegidos. Eu acho que nessa hora é que o Vitor percebe a importância de ter alguém para proteger essas pessoas, que eles estão à mercê de uma pessoa oportunista. O Mão Negra ele se aproveita para da fragilidade exigir dinheiro, né, dos comerciantes. Ele ameaça o tempo todo. Ele só quer o dinheiro sem dar nada em troca. Exatamente, ele não dá nada em troca. O que ele quer é, eu vou te dar dinheiro para não te machucar. Então fica quietinho. Só que parece até que ele tem vários, né, capangas, mas você vê que ele está o tempo todo sozinho. Pois uma presença dele causa medo, pavor das pessoas. Ele construiu o medo nas pessoas. Uma imagem bem assim de terror. E ele conseguiu manter isso por um bom tempo. Bom tempo, né? Mas o Vitor, ele não demonstra assim, mas ele fica sem entender por que está acontecendo. Me parece que desde o começo ele questiona, entendeu? Mesmo que internamente ele está questionando essa situação. Então ele não fica com medo, ele já passou por muita coisa, ele já está... Com certeza, ele já está, desde sempre. Já está calejado. Então ele fica muito mais questionando, querendo entender, do que com medo, preocupado, alguma coisa assim. Ele não se sente intimidado. Não. Ele trabalha na loja, né? O Mão Negra novamente chega lá com o sobrinho, dizendo que o sobrinho tem que arrumar um emprego para o sobrinho dele. E aí acaba afetando, né, a vida do Vitor Corleone, que precisa daquele trabalho. Ele acaba sendo demitido para o sobrinho do Mão Negra entrar no lugar dele. E tem a questão do orgulho, né? O dono da loja, da venda, oferece alimentos para ele e ele não precisa. Então ele tem aquela questão do orgulho, né? Eu não quero que sintam pena de mim. Sim, ele também tem esse comportamento, esse temperamento, né? Você vê que ele tem várias características que ficam claras nessas cenas iniciais. O orgulho, né? Fala mais alto. Fala muito da lealdade, fala muito do orgulho, fala muito da coragem dele não ser uma pessoa facilmente intimidada. Nem manipulada. E você vê também que ele não esquece. Então ele faz esse comentário, ele agradece, não vou esquecer o que você fez por mim. Você vê que ele tem princípios bem fortes, bem consolidados. E tem também a presença do Clemenza, né, que é o outro. Pois Clemenza. Aí quando surge o Clemenza é quando a situação muda para ele, quando ele resolve mudar de profissão. E tem a troca de favores, ele deixa a arma, ele guarda aquela arma e depois ele oferece um presente. O Clemenza, que é a troca de favores. Aí tá tudo bem, é um presente e a gente sabe por quê. Tem um reconhecimento. Sim, é que mostra o lado da lealdade do Vitor, né? O Vitor guardou a arma de uma pessoa que ele não conhecia, e poderia ter jogado fora, poderia ter chamado a polícia, poderia ter feito várias coisas. Mas ele preferiu guardar, e aí o Clemenza, percebendo isso, chama ele para dar um presente para ele, e eles vão para casa de uma pessoa roubar o presente. E mesmo assim, o Vitor continua do lado dele, não faz nada. Que ele não é ingênuo, né? O Vitor não tem nada de ingênuo. Ele percebe que tá rolando, tá acontecendo. Mas é a questão que você falou, fidelidade, tá junto. Sim, ele tem muito mais essa intenção de proteger do que de atrapalhar. De certa forma, ele entende... Ou denunciar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele entende as motivações, entendeu? Do Clemenza e etc. Ele não necessariamente concorda, mas ele também não condena, entendeu? Exato. E ele prefere proteger o Clemenza, que não está fazendo mal, como o Mão Negra está fazendo, né? Porque ele também tem que se proteger. Aquela arma vai ser útil para ele em relação ao Mão Negra, que depois ele vai usar, inclusive. Sim, mas aí a gente já está indo para frente. O que acontece? Aí volta o Michael e o Raymond Hott. Isso, aí o Michael resolve viajar. Porque tem o tiroteio, né? Aquela confusão toda, ele deixa tudo pro irmão, né? Pro Tom tomar conta. Então ele vai se encontrar com Hott. Ele viaja, vai para Miami para se encontrar com Hott. Para conversar com ele. E tem o diálogo, né, dele, porque tem uma questão assim
que o Michael fala com o Hot, na cena, né? Eles estão conversando, papo trivial, depois ele se aproxima e fala pro Hot do Pentecelli. Então ele comenta que o Pentecelli quer matar os Rosato, né? Não gosta dos Rosato. Mas que ele acredita que o Pentecelli mandou matar ele. Então ele comenta com o Hot, né? Aquela questão assim, que ele é um homem morto. O Pentecelli é um homem morto. Você tem alguma objeção? Sim, é um momento que o Michael cria uma confusão enorme. Né? Manipulação total. E o Hot fala, não, ele é peixe pequeno. Então tem um diálogo que o Michael, ele tá certo que foi o Pentecelli que provocou aquela situação. Sim, porque ele não concordava com a relação do Michael com o Hot e os Rosato. Exato. O Hot também ficava dele, né? Ele é uma pessoa que também não é de confiança. E o Michael também não é. Então fica confuso, porque o Pentecelli é o cara antigaço que tá lá com o Michael. E ele tá dizendo que ele quis matar. Entende? Olha a confusão. Que o Pentecelli quer me matar. Confuso, né? E aí ele quer ajuda. De manipulação enorme. De alguma forma ele quer a ajuda do Hot, né, pra isso. Porque ele acaba chamando os Rosato pra matar o Pentecelli. Exato. Só que, na verdade, tem aquela situação toda, né? Bom, depois ele volta, então ele sai do diálogo com o Hot e vai conversar com o Pentecelli. Inclusive é uma cena que me chamou a atenção, que ele vai na casa do Pentecelli. E a esposa do Pentecelli fica surpresa com a presença do Michael. Fica assustada. Vira um evento. Você vê que ele não tinha o costume, apesar do cara ser sócio antigo, ele não tinha costume de frequentar a casa. Quer dizer, não tem diálogo, não tem um distanciamento total, como se fosse um estranho. Não tem relação afetiva, não tem apoio. Então ela fica muito surpresa com a presença dele. O que aconteceu? Ela fica preocupada. Aconteceu alguma coisa? Então o Michael chega para ele e fala essa questão, né? Pro Pentecelli. O Hot quer me matar, eu quero me vingar. Manipulação total. Para cada um ele fala uma coisa. Ele comenta, meu pai me ensinou a manter os amigos próximos. E meus inimigos mais perto ainda. Então ele vem com uma história e fica tranquilo. E você vê que é interessante quando ele vai na casa do Pentecelli, ele foca na parte física da casa, que era uma casa... Tem as lembranças, né, do passado. Que ele morou com o pai, na casa do pai. Mas é uma coisa muito material. Ele só pensa nos materiais. Porque aqui tinha uma cadeira assim, aqui tinha não sei o que assado. Querendo dizer que ele está lembrando, que ele tem lembranças da casa, etc. Mas as lembranças dele não são lembranças de meu pai sentava aqui para ler um livro, para ficar com gato... pra falar de não sei o que, pra fumar um charuto. Pai, não, ele fala de a cadeira era assim, posição. Agora não tá mais, você mudou, tá diferente. Não exatamente censurando ou julgando, mas querendo apontar que ele lembra de como era. Como se fosse contar uma história, alguma coisa assim. Não é bem sucedido. Não convence muito essa história. Mas você vê que ele chega ali decidido, né? Sim. Eu quero me vingar e convence o Pentecelli da situação. E o Pentecelli fica ali pronto para ajudar. Sim, porque ele é leal, né? Ele é leal, não, então vamos. E ele já acreditava nisso, que o Hot não era de confiança. Então vamos lá, vamos junto. Sim. Mas aí entra outro problema, a questão da armadilha. Então o Pentecelli acaba assim, em contato com os Rosato, ele sofre um atentado. Quer dizer, tem aquela situação do recado, né? Ele está ali conversando com os Rosato e de repente ele sofre esse atentado, a tentativa de esganá-lo, e aí a pessoa passa um recado. Michael Corleone manda lembranças, né? E esganando. Ali está sendo uma situação por trás, né? Situação assim. E a polícia chega e ele não morre, Pentecelli. É o que acontece que eles não esperavam, né? A polícia aparece no momento em que eles estão matando Pentecelli e ele acaba sobrevivendo. Então imagina que situação. Ele guarda esse recado. Sim, com certeza, ele não vai esquecer. E aí a gente volta pra... Bom, mas aí tem a questão da Havana, né? Também. Ainda não volta no Vitor. Porque tem a reunião, que depois dessa situação ele vai ter um encontro com os empresários em Havana. Como se nada tivesse acontecido. Ele está nos negócios, exatamente. Como se nada tivesse acontecido, ele vai para Cuba. Exato. Então tem um contato com
um esquema dele da indústria siderúrgica americana, o diálogo com Roth, os interesses, como sempre. E o Fredo chega com uma mala com $milhões. Sim, para ele. Destinada para ele dar para o presidente. A ideia é dar essa mala ao presidente, né? Então tem essa situação. Interessante contextualizar que na época Cuba tinha um presidente americano, isso eu achei bem interessante. A ideia é que ia ficar o presidente americano e que eles iam fazer investimentos em Cuba, abrir hotéis, investir no turismo. Ele queria, e ele representava o turismo. Exatamente, porque ele tinha os hotéis e os cassinos, né? Os hotéis. E tem um trecho do diálogo com o Fredo, do Michael com o Fredo, que nesse diálogo o Fredo fala assim que ele queria que eles conversassem mais, ficou chateado com o Michael, então ele comenta uma insatisfação, poxa, por que a gente não conversava mais? Então você vê ali que existe um distanciamento, é o único momento um pouco mais descontraído, mas mesmo assim você vê que não entra numa intimidade dos dois, na relação. Só que isso logo se perde, né? Porque acontece uma reviravolta na história. O Michael resolve que vai matar o Roth ali mesmo. Exato. E que aí ele fala, eu tenho um segredo, foi o Roth que tentou me matar. O tempo todo era ele. Acontecem 3 coisas ao mesmo tempo, né? Nesse momento. O capanga que vai matar o Roth acaba morrendo. O Fredo se entrega e demonstra que conhece um dos... porque ele não fala pro Michael, né? O Michael pergunta se ele conhecia o Roth e tal, e ele fala, não conheço ninguém. Mas ele pergunta do outro também, o Johnny Ola. Johnny Ola, Isso. Você conhece? Ele, não conheço ninguém. Aí ele chama o senador, né, pra fazer parte e tal. Então, assim, ele até então não falava. Então você vê que não tem um clima de confiança do Fredo com o Michael, sabe? De falar as coisas. Não, eu vou te falar então. Ele fica na dele. Então o Michael acaba descobrindo que o Fredo, sem querer, fala. Eu frequentava esse lugar com o Ola, Johnny Ola. Aí ele descobre que eles tinham contato. Pois é, e aí na festa de Ano Novo... Fica até surpreso, Michael, né? Porque ele fala, pensa, ele dizia que me conhecia. Não, caiu a ficha na hora que o Fredo tá envolvido nesse atentado. Que o Fredo, de alguma forma, ajudou. Inclusive, ele até apresenta o Johnny Ola pro Fredo. Olha, esse aqui, aí ele tá ali como se estivesse conhecendo naquela hora. Então ele fica nessa situação. Então tem um Ano Novo, né? E o Michael tem uma atitude assim, impulsiva, né? Se aproxima do Fredo. Sei que foi você. Você partiu meu coração. E em seguida beija na boca. Eu acho uma situação assim, rompante. Essa parte é interessante porque ela deixa a falsa impressão de que ele tem sentimentos. De que ele é uma pessoa sensível e afetiva. Porque ele fala, você partiu meu coração. Mas essa expressão, né, partiu, mas tem uma atitude impulsiva. Mas é muito mais uma raiva de ter sido enganado do que qualquer outra coisa. Né? Você sente naquele momento que ele não está tão preocupado assim com a relação dele com o Fredo e sim com o fato de ter sido enganado. Tanto que ele até fala pro Fredo na hora de ir embora, ele fala, não, Fredo, vem aqui pro carro, você ainda é meu irmão. Na hora de fugir, né? Mas aí não convence, o Fredo sai correndo. Porque são as 3 coisas que eu falei. O capanga que tenta matar o Roth é morto, o Fredo se entrega e ao mesmo tempo Cuba destitui o presidente e Fidel toma conta. Então é uma situação caótica. Bem no momento que Fidel Castro faz a revolução em Cuba. E aí vira o caos na cidade, em Havana. Todo mundo fugindo, todo mundo correndo, a polícia, atentado. E o Fredo também tá correndo, ele tá correndo do Michael, tá fugindo do Michael. Pois é, o Michael ainda tenta, não, de qualquer forma você é meu irmão, vem pra cá, não sei o quê. E o Fredo não confia muito não, ele vai embora. Com razão. Eles não têm nem conversa, diálogo, não tem intimidade. Até pra ele ter essa segurança, né? Você é meu irmão. A gente entende isso melhor mais pra frente, essa atitude do Fredo de não confiar. Exato. E aí, depois de toda essa situação, Michael volta. Aí ele tem a conversa, também tem a questão da conversa dele com o Tom, com o advogado, que o Tom comenta que o capataz morreu. Nossa, o capataz morreu. Tentando matar o Roth. Tentando matar o Roth. E o Michael nem tá aí. Pergunta do Fredo, imediatamente. Nem depois. Quer dizer, o capataz, né, que é uma pessoa também, que tem uma fidelidade, que já está há tanto tempo com ele, é como se não fosse ninguém, como se fosse uma coisa, um objeto ali. Tem um ele é totalmente indiferente, totalmente distante. Aí ele volta para perguntar do Fredo, que ele quer saber.
Ele quer ter controle da situação. Exatamente, ele quer ter controle da situação, também concordo. Quer saber onde o Fredo tá. Ele não quer nem ir até o Fredo, ele só quer saber onde ele tá. E ele até comenta, não precisa ficar com medo. Fala pro Fredo que ele não precisa ficar com medo. Né? Eu sei que ele não sabia que o Rod queria me matar. Então é um comentário assim também que é superficial. Ele tá o tempo também todo tentando assegurar as pessoas de que tá tudo bem, né? Apesar de não tá. Ele fala pro Rod um discurso, uma narrativa vazia. Pro Rod ele fala uma coisa, pro Antonelli ele fala outra. Aí logo depois o Tom avisa que a Kay perdeu o bebê. Nesse ínterim, né? Ele avisa. Mas ele perdeu o bebê. Aí ele fica muito, quer dizer... Aí você pensa, esse cara ficou mal. Mas a gente sabe que isso também tem significado. Ele até queria um filho homem. Isso tem muito significado. Não necessariamente a tristeza dele é relacionada com o filho morrer, e sim com o fato dele não ter um filho homem. Pode ser muito mais uma questão individual do que uma... É bem egóico. Exatamente. Tudo que eu percebo em relação ao comportamento do Michael, quando ele fica triste, quando ele fica chateado, quando ele demonstra estar mal, tem muito mais relação com ele, do que ele está sentindo, o que está acontecendo com ele, com o outro, do que com não demonstra essa preocupação com o outro. Não é tipo, eu vou atrás da Kay. Exato. Ele não demonstra, nossa, como é que ela tá? Ele nem pergunta como é que ela tá, ou então, eu vou lá onde é que ela tá, que eu vou ver como é que ela está. Então ele não tem essa reação, que é estranho. Uma frieza muito grande, né? Por mais que ele esteja triste, ele continua frio, porque ele não se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Que é o que seria a empatia, compaixão com o outro. Ele parece desumanizado. Bom, depois a gente tem o Vito versus Mão Negra. Aí a gente volta pro Vito, que é uma forma de alívio, né? De um respiro, porque o Vito ele é muito mais humanizado do que o Michael. Você vê a diferença. Inclusive o mafioso, Mão Negra, começa a exigir taxas de cobrança do Vito. Que o Vito começou a roubar com clemência e ele estava sendo bem sucedido nesses roubos. E aí chamou a atenção do Mão Negra. E aí o Mão Negra quer que ele pague uma taxa. Mas o Vito resolve negociar. Então ele tem essa coisa também de negociar, vamos conversar, vamos dialogar. E resolve assim, com um pagamento, a metade do valor. Mão Negra quer, que é injusto, né? Aquela quantia. É interessante porque ninguém quer negociar com Mão Negra. Todo mundo fica meio preocupado. Todo mundo meio tem assim. medo do Mão Negra. E aí o Vitor, não. E é uma confiança, né? Ele é uma pessoa muito confiante. Ele conversa, inclusive, você vê que a diferença é que ele tá na casa dele, a esposa dele fazendo o almoço, tá todo mundo ali reunido, os amigos, ele conversando. Pode ficar tudo tranquilo que eu vou resolver. Deixa comigo. Haja confiança. Então ele cria um ambiente familiar acolhedor, que inspira confiança. Sim, tá todo mundo jantando, tá todo mundo uma reunido. Uma confraternização que convence, agradável. Mas é aquela coisa, né? O Vitor também não é um cara bonzinho. Ele também é um cara que planeja as coisas, que pode ser frio e calculista. Então ele segue o mafioso com a questão da arma, né? Que ele deixa num local guardado para ele poder executar. Sim, então, ele premedita o crime. Tudo premeditado o crime, né? Ele conversa e o cara até acha, vamos ver, não sei o que, nananá. Exato, tem mas essa parte na cabeça do Vitor já tá... Aí ele dá um tapinha, agora eu lembrei dessa parte que você tá falando, que ele dá ele vai conversar com Mão Negra. Mão Negra, você é corajoso, quem é você? Né? Aí depois ele dá um tapinha no rosto. Eu vou arrumar um trabalho para você, dar um tapinha. Aí a reação do Vitor fica aquilo ali, o que tá acontecendo? Um deboche. Quem ele pensa que ele é, né? Então ele tem uma reação, que é a interpretação excelente, né, dele. Do Robert De Niro. Robert De Niro. Ele consegue emular a voz do Marlon Brando, inclusive, muito bem. Exato, tem aquele jeito dele. E ele vai lá e resolve. Então ele planeja tudo com a arma e mata com 3 tiros. Agora a cena é interessante que ele planeja tudo. Ele é bem organizado. Ele é bem organizado. Seria o modus operandi? Sim, o modus operandi, na verdade, é premeditação. Premeditação, né? E ele é organizado, porque organizado. Ele não só ele tem a arma tudo certinho, como depois que ele mata, ele tem uma rota de fuga também certa. Mas você vê que ele dá um tiro no coração, depois dá um tiro no rosto, na face,
E depois, quando o cara já tá caído, já tá derrubado, ele ainda atira na boca. Acho que é porque o cara tava fazendo barulho também, né? Talvez uma coisa assim. Então, é uma execução fria, que não tem volta. Sim. Tinha que ter certeza que o cara ia morrer. Né? Ele põe, inclusive, uma toalha na arma pra silenciar. Pra silenciar. Coisa que dizem que na vida real não funciona, não, tá? Mas a ideia é demonstrar que ele tá bem preparado pra fazer. É o fim da era do Mão Negra. Acabou. Mas aí é uma nova era. Don Corleone está na área. E ele se constrói naquele momento, né? Exatamente. Ali é a hora. Constrói uma reputação fortíssima depois disso. Aí a gente volta para a situação do Michael, né? O julgamento do Don Corleone. Do nada a gente tá num julgamento. Quer dizer, aí tem um diálogo dele também com a mãe, que é um momento raro, que ele conversa com a mãe, senta com ela e demonstra uma preocupação, mas também é um momento assim que demora para acontecer isso. Mas também família afetiva, esse lado afetivo, né? Não é uma coisa significativa, sabe? É mais porque ele percebe que ele tá numa situação ruim, aí ele vai lá, conversa com ela. E aí dá a entender no julgamento que eles têm uma testemunha ocular e que o Michael vai cair, como o mafioso vai ser preso e tem toda essa vai acabar pra ele. Inclusive o senador aparece novamente, né? Dessa vez elogiando os italianos na cara de pau. Que aí tem essa outra situação. Tem a situação do senador, que é quando ele essa situação se vê precisando da ajuda do Tom. Mas isso eu acho que não é tão É uma importante. armadilha também, né? Que acontece aquela morte, né? A gente fica na dúvida se é uma armadilha ou mas se ele aconteceu. muda totalmente depois daquele episódio. Então o tratamento é outro. Tanto é que no julgamento ele tem uma postura de elogio, fala bem dos imigrantes. Então dá a entender que ele quer manter, ele quer ficar bem na fita. Mas ele também sai de cena, ele não quer se comprometer. Porque ele tem uma dívida com os Corleones. Tem uma dívida, por conta do álibi, né? Aquela situação. Exatamente. Então, Mas o que eu acho interessante dessa parte, o Michael querendo se mostrar verdadeiro, fez perjúrio, né? Falando que não cometeu nenhum ato, ao invés de ficar em silêncio, que é um direito constitucional dos Estados Unidos, ele prefere se pronunciar e falar que não cometeu crime. Exato. Que a acusação dele é que ele é chefe de família de mafiosos. Né? Exatamente. Aí ele fala que não tem nada a ver, que ele é um soldado condecorado. Com certeza. Tem toda essa história ele se aproveita disso. De ser ítalo-americano, não sei o que. Veio com todo um discurso para dizer que ele está sendo injustiçado. E isso é muito uma característica narcisista, né? Essa coisa de querer se pronunciar mesmo contra indicação dos advogados. Que é óbvio que o Tom Hagen não aceitou isso. Não falou para ele falar. Mas ele fez questão de falar. Ele fez questão de aparecer e falar e cometer perjúrio na cara de pau, entendeu? Inclusive eles falaram que iam acusar ele de perjúrio. A sorte dele é o que vem a seguir, né? Sobre a testemunha ocular. Porque eles descobrem quem é a testemunha ocular. É o Petrocelli, sobrevivente. Ele está protegido pela FBI, né? E eles descobrem isso e aí o Michael quer resolver essa questão. Porque ele acha que tudo tem solução. Não tem nada que seja impossível dele fazer. Então ele conversa com as pessoas de confiança, né, dele sobre isso, sobre o que fazer em relação a isso. Mas não fica claro o que vai ser feito, se alguma coisa vai ser feita. Até que aparece o Petrocelli no julgamento para falar, para testemunhar. E aí, claro que, como sempre, simbólico, Michael aparece com o irmão dele. E não precisa falar nada. Nem fala inglês, né? O cara nem fala inglês. A cena é muito emblemática, porque não precisa falar nada, não precisa... A expressão disso tudo, né? O olhar do irmão, o Petrocelli olhando para o irmão. Porque, visualmente, já explica tudo. Porque o irmão dele estava na Itália e não ia para os Estados Unidos, não queria ir. Então, se o Michael trouxe o irmão dele da Itália para os Estados Unidos só para o julgamento, isso tem um significado. E aí, nesse momento, ele não consegue entregar o Michael. No momento que ele fala que não tinha nada a ver.
Porque é uma situação intimidadora também, porque o Michael tá com o irmão, o que ele vai fazer? O que pode acontecer? Uma situação muito frágil. Conversando com ele, assim, no pé do ouvido, tem O todo que ele está dizendo? Ele perde o controle total ali, o Petruccelli. Antes ele tinha todo o controle, estava tranquilo, mas depois ele dá uma recuada, porque o Michael não é de confiança. Exatamente. Não é porque ele confia no Michael, ele gosta do Michael, qualquer coisa do gênero. Exato, não é de confiança. É porque ele colocou o Petruccelli numa situação que não tinha como ele agir de outra forma. Ele não podia falar. Uma situação emocional ali. E aí é bem interessante. Aí tem a questão assim de que a gente volta para a questão do Vitor, né? A consolidação dele como Don Corleone, o padrinho. Sim. Que aí fica bem evidente nesse episódio que ele começa a troca de favores, que ele chega e pergunta se precisar de ajuda, é só me chamar. Ele se coloca sempre à disposição, muito carismático. Então as pessoas confiam nele. E ele resolve. Ele resolve, ajuda, dá conselhos. É uma coisa que eu tinha pensado, que ele vira o senhor feudal ali do bairro, né? As pessoas vão até ele para trazer os problemas, para pedir coisas, para resolver. Porque a palavra dele é respeitada, né? As pessoas sabem que ele vai fazer, ele vai resolver, vai ter uma recompensa, que é a fidelidade, é valorizado, tem uma questão moral ali. Sim. E aí ele cresce muito. Ele cresce, então as pessoas sabem quem ele é. Ele não fala quem ele é, as pessoas ficam sabendo quem é o Vitor. É que isso é demonstrado quando ele conversa com, como é que se fala? A pessoa que cuida de aluguel, né? Esqueci o nome dessa profissão. Mas ele tem uma conversa com um homem e aí ele fala, você não sabe quem eu sou? Pergunta aí pros seus vizinhos, pra todo mundo, depois a gente conversa. Porque ele quer fazer um pedido pro cara, o cara não quer aceitar. Não quer aceitar. E aí a gente vê, eu acho sensacional essa cena, que é ele dentro do escritório dele, que ele tá abrindo, né? E aí o cara chega super amedrontado, constrangido, e aí pede desculpas, fala que não sabia quem ele era, devolve o dinheiro que o Vitor deu para ele, e no final acaba até diminuindo o valor do aluguel. Quer ir embora o mais rápido possível. E fica fugindo, ele, não, vamos fazer isso aqui, não posso agora. É até uma cena cômica, né? Uma coisa assim, que me lembra até Os Três Patetas, né? Tem uma coisa dessa brincadeira dos filmes preto e branco, né? De Chaplin, etc. Essa coisa da movimentação e da risada, fugindo. Não. Aí ele tenta abrir a porta, fica meia hora tentando abrir a porta e não consegue. É bem... A postura do Vitor Corleone com a cena. Né? A postura dele de quieto, só olhando, assim, uma coisa engraçado. Se divertindo com a situação. Vendo o medo que ele gera e o respeito ao mesmo tempo, né? É bom que é um alívio do Michael, né? O Michael é sempre situações tensas. O Vitor já tem uma sérias. leveza. Exatamente, a parte do Vitor é muito mais tranquila. Apesar de estar lidando com assassinato, com crime, com roubo, um monte de coisa, são cenas mais leves. Que apesar de tudo ele tem a questão da família, ele tem uma amizade, tem um carisma. Ele tem um carisma que faz você ficar do lado dele, apesar de tudo, entendeu? Exato. E aí... Você não fica com raiva dele. Exatamente. E aí depois disso... Bom, depois disso tem um trecho também da questão aí volta pro Michael, no diálogo, que tem um momento assim de diálogo da mulher com o Michael, né? Que pede a separação. É uma cena bem pesada. É uma cena pesada, que ela quer ficar com os filhos, mas o Michael fala, você não me conhece, que eu usaria todo o meu poder. Então é um momento que fica a coisa do objeto que ele usa, que não tem afetividade ali na relação, e a forma como ela reage. Eu acho um ótimo exemplo de como ele não tem afeto, como ele não trata aqui como pessoa, assim como objeto, como mostra o narcisismo e a falta de empatia, é no momento em que ela fala que não sente mais amor por ele, que eu acho que é uma das frases mais fortes e tristes que alguém pode falar para outra pessoa. Imagina a sua reação ao ouvir que a pessoa que está junto com você, sei lá, 10 anos, chega e fala, eu não sinto amor por você, eu não consigo sentir. Eu não quero ter um filho com você.
não, mas só essa parte do eu não sinto amor por você, eu não sinto nada de bom por você, ele simplesmente ignora e fala, não, mas vamos continuar juntos. Ele ignora a parte afetiva. Atropela totalmente. Como né? se ele não entendesse o que significa um casamento. O casamento são duas pessoas que se amam e ficam juntas. Não, para ele é aparência, é família. Posse. Família tem que ser a mulher, os filhos, o lado dele, independente se gosta, se não gosta, se quer, se não quer. Vamos voltar para casa. Ele fala, não, mas a gente resolve isso aí, porque você perdeu o filho, isso aí passa, entendeu? Mas ela fala que não foi bem assim. Ele não leva a sério, ele não leva a sério muito o que ela fala. Ele banaliza. E ele não liga também muito pro fato dela não gostar mais dele, ele vai continuar mesmo assim. Só que aí, eu acho que muito ela conhecer ele, eu acho que é por isso que ela faz isso, que ela era a única forma que ele ia aceitar que ela fosse embora, entendeu? Que ele ia aceitar o término do casamento é se ela fizesse algo muito, muito pesado contra ele, que é o que ela faz. Ela comete um aborto porque ela não quer ter um filho, que ela percebe que ele é um cara. Filho com ele. Se você não quer ter um filho com uma pessoa pra te abortar, é porque, se você é a mulher do cara, eu acho que é o maior indício de que ele tem características de psicopatia. Eu acho que esse é o momento. Ela demonstra assim, um pavor dele, uma coisa assim de repugnância. Ela sente repulsa. Por que ela sente essa repulsa? Ela é a pessoa mais próxima dele, assim, mais íntima. E ela ele é vê o pai dos filhos dela. Ela vê a degradação dele. Pois é, ela vê que com os anos... decadência moral, em todos os sentidos, que ele nunca teve. Exatamente, ela vê de perto essa decadência moral e ela não quer ter mais um filho com essa pessoa. Chega, né? Então ela quer se livrar disso. Exatamente, é um momento que ele explode, né? Ele dá um tapa na cara dela, quer dizer, ele tem uma atitude agressiva, de violência física. Você vê que esse é o ponto fraco dele, essa situação com o filho. Era muito importante para ele ter esse filho homem. Ele já tinha um filho homem. Já tinha, inclusive, um filho homem. Mas ele queria porque queria ter esse filho. É uma coisa meio de birra também, se você parar pra pensar. Não parece uma birra? Tipo, eu quero ter filho homem, porque se eu não tiver, vou sofrer as consequências. Entendeu? E aí ele é o ponto fraco. Essa questão do poder, do controle, tem que ser do meu jeito. Exatamente. E aí, depois disso a gente... Bom, depois tem a questão do Vitor se vinga na Sicília. Então ele volta para Sicília com a família e se vinga do mafioso que matou a família dele, que matou o pai dele, a mãe e o irmão. Eu achei bem interessante porque ele volta lá para Corleone. Mas ele está muito bem sucedido, ele volta por cima. Sim, eu acho que era a única forma que ele voltaria para a cidade dele se fosse por cima da carne seca, né? Exatamente. E o cara já tá caquético ali, né? Já tá numa situação de muita fragilidade. Então, eu acho interessante isso. Porque mesmo o cara que matou a família dele, etc., na cadeira de roda, já não ouvindo direito, já não vendo direito... Tava numa situação muito frágil. Mesmo assim, ele faz questão de matá-lo pessoalmente para se vingar da família dele. Você vê como é uma coisa forte para ele, como ele tem uma questão moral de princípios em relação à família que é extremamente forte. Exato, porque aquele cara, apesar de tudo, matou a família dele, destruiu. Então ele não pensa duas vezes. Não podia aceitar, mesmo que ele tivesse uma situação deplorável, ele ainda estava rico, com a casa, com poder, né? Porque estava na mesma casa, inclusive, que tem toda uma questão simbólica ali. Você vê que ele até oferece negócios, né? Mostrando que ele ainda era grande lá, esse cara. Depois de tantos anos, ele ainda tinha poder. Então ele queria destruir tudo. E conseguiu. Foi lá, se vingou, voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Era uma questão de honra. Você vê que ele não se afeta, tanto com Mão Negra quanto com esse cara, porque ele não tem sentimento nenhum por essas pessoas. São pessoas que só fizeram mal para as outras, que não tem nada de bom, que não demonstra... Foi até bom ele ter eliminado, né? Eu vou eliminar uma criatura ruim, abominável. Você vê que me livrar dessa pessoa. Em momento nenhum ele faz mal a pessoas próximas. Em momento nenhum ele ataca... Pelo contrário, ele cuida. Exatamente. E aí, depois disso a gente tem volta... Tem um velório, né? Volta pro Michael. Que é o final da história do Michael. Você vê a diferença, tem o velório né? da mãe do Michael.
A história do final do Vitor é um final feliz, digamos assim, né? Ele tá bem sucedido, tá com os filhos, se vingou da família dele. Se livrou do mal e ficou com as pessoas que ele ama, que ele sabe que ele é amado. E bem sucedido. Ele pode confiar e bem sucedido. Com negócio e tudo mais. Agora, essa questão do velório, você vê que a irmã do Michael até fala, né? Fala com o Michael para perdoar, porque ele não quis mais falar com o Fredo. Ele deixa claro pro Fredo que o Fredo morreu pra ele. Você morreu, depois do que ele não fez. é mais o meu irmão. E ele até fala pro Capanga que nada vai acontecer com ele até a mãe morrer. E aí Não mexe, até a mãe morre e aí fica aquele suspense, né? Aquele suspense, porque a irmã pede para ele perdoar e tem um velório. Na cena do velório é uma cena muito forte também, uma cena significativa, que ele se aproxima. Então eu fiquei com a sensação de que ele ia perdoar o irmão. Até porque o irmão não ia fazer mais nada, não tinha mais nada, e não sabia que o Rod ia matar, porque tem toda uma coisa estranha do Rod também, né? Maquiavélico, um negócio ruim. Então, o Fredo tá ali, é uma figura frágil também ali, que tá ali. E ele vai lá e abraça o irmão, né? Porque a irmã conversa, aí eu fiquei com essa sensação, poxa, vai ficar tudo bem. Mas não, quando ele abraça o irmão, é a cena que ele olha pro capataz. Na mesma hora ele olha pro capataz, olha, pode fazer o que a gente combinou. Tá liberado. Tá liberado. E ele abraça forte o Fredo, né? Fredo chorando. Fredo chorando, é uma cena muito dramática, sofrida. E a irmã fala que vai cuidar dele mas agora. Mas o olhar do Michael é um olhar frio. Também. Você vê como ele é dissimulado, como ele é manipulador. Porque ele adora enganar as pessoas, falar que vai fazer algo e não fazer. Falar que tá tudo bem e não tá. Isso já aparece no primeiro filme com o marido da irmã dele, com o cunhado dele. Exato, naquela cena, não vou fazer nada com você, eu sou padrinho dos seus filhos. Por que eu ia fazer nada com você? Isso não é novidade. Então tem essa... Ele já tem isso desde sempre. Exatamente, essa postura. E tem a questão, assim, também que eu achei muito... Que me chamou muita atenção, o diálogo que ele tem de novo com o Tom, o irmão advogado, que o irmão fala, o Tom fala para ele, olha, você... O que está acontecendo, né? Você quer matar todo mundo? Já ganhou, já está resolvido. Você já está superado, já resolveu. E aí o Mike responde, não, eu quero, não é todo mundo, só os meus inimigos. Você está comigo ou não está? Então ele chega àquela reação que eu fiquei surpresa. Porque se você não tiver, volta com a sua família lá para Las Vegas. Então ele tem uma postura totalmente, olha, não estou nem aí para você. Aí o Tom, sim, eu sempre fui fiel, por que você tá agressivo desse jeito? Ele questiona, quer dizer, ele é uma pessoa, o Mike, ele não pode ser questionado, você tem que se submeter. Então o Tom, quando questiona, quando fala alguma coisa que não tem nada demais que ele fala, o Michael tem essa reação. Então como é que você vai confiar numa pessoa dessa? É uma pessoa que não aceita... Não aceita, totalmente intolerante, é impressionante. autoritário. Quando você vê no primeiro filme o Vito conversando com o Regan, que o Regan fala a opinião dele e tal, o Vito ouve. Ele pode não concordar, pode não seguir, mas ele ouve, ele guarda. Tem uma escuta, exatamente. O Michael não, o Michael ele não quer ser contrariado, ele não aceita, não pode. Se você tá me contrariando é porque você não me segue, você não... Você é meu inimigo, quer dizer... Você não tá do meu lado. E o Tom fala, eu sempre estive do seu lado, fiz sempre o que você quis. Pois é, sempre abaixou a cabeça. Fidelidade. Ele acha que sinônimo de fidelidade e lealdade é baixar a cabeça e aceitar tudo, entendeu? Aceitar tudo. Não é assim que funciona. Então, o Michael ele é totalmente intolerante. Ele quer todo mundo em função dele, fazendo tudo o que ele quer, sem nenhum tipo de questionamento. E aí essa cena é interessante porque o Michael fala que o Tom recebeu uma oferta para Las Vegas e o Tom não contou pro Michael. Aí ele fala, eu não contei porque eu não aceitei, não tem por que te falar isso. E aí o Michael usa isso contra ele, né, quando o Tom questiona. No sentido exatamente, então vai pra lá, vai pra tua amante, sua mulher, pra sua família pra aceita esse trabalho aí, se você não concorda comigo. E aí eu gosto muito dessa cena porque o Tom, ele demonstra no rosto dele que ele percebe que não deve contrariar o Mike, não adianta, que não é mais uma relação afetiva,
o de escuta. Ele desiste, né? Ou igualitária. Eu faço tudo, eu sou leal, etc. E continuo levando patada, né? Então, ele tem uma expressão bem clara. Ele senta, ele cruza a perna, pega o papel, a caneta e faz uma expressão de fazer o quê, né? Entendeu? Vamos aos trabalhos. Não tem relação de irmandade, de fidelidade, de confiança, de igual para igual. Não, eu sou só mais um empregado aqui. É um negócio, na verdade, né? Só interessa o que você tem para me oferecer. É isso. Então tem que concordar com tudo. E aí tem mais uma coisa dessa cena, que é quando o Tom acha que é impossível matar o Hot, porque o Hot tá fugindo, né? Indo para vários países tentando fugir do FBI, mas não vai conseguir, vai ter que voltar para os Estados Unidos. E logo que ele chegar, ele vai ser escoltado pelo FBI. E aí o Tom fala, é impossível matar ele dessa forma. Ele vai direto para o FBI. E aí o Michael fala que nada é impossível. E ele olha pro Capanga e o Capanga fala, é difícil, mas não é impossível. Então a vida dele é assim, né? Tudo é possível. Sim, mas a questão que me marcou é que nesse momento que ele fala isso, eu pensei, a única forma do Hot morrer é se alguém atirar nele durante a escolta do FBI. E para alguém atirar nele durante a escolta do FBI, essa pessoa que vai atirar nele provavelmente vai morrer. Vai levar tiro na mesma hora, porque tá cheio de policial lá. Na mesma hora que eu penso isso, muda a cena e aí mostra a cena da Petricelli se matando. O Petricelli que teve diálogo com o Tom também, falando até a questão de Roma, né? Tom é espetacular. Eu gosto muito desse personagem do Tom Hagen. A forma como ele fala, porque ele não fala se mata que vai melhorar. Não, eles têm um diálogo, metáforas ali. Ele sempre tenta... ele dá um toque, chama atenção. É parecido com o caso do primeiro filme, quando o cavalo é morto na cama do cara. O Tom Hagen também dá uma... tem certeza? Né? Exatamente. Tá tranquilo, eu vou, termino de comer, eu vou me embora, mas... ele dá a dica, né? Dá a dica. E aí... que é o que ele acaba fazendo, né? E aí realmente acontece isso, o Hot é morto dessa forma. E aí eu penso, o Michael não se importa com os capangas dele, não se importa com os funcionários, não se importa com ninguém, porque ele aceita que uma pessoa... praticamente um suicídio, né? Foi uma situação de suicida. E pra ele é mais ele importante... sabia que ele ia morrer. É mais importante matar o cara, mas é a questão do que preservar. Exatamente, mas é a fidelidade. A vida não faz diferença. Ele banaliza. Que diferença faz a vida do meu capataz ou a vida de quem quer que seja? O importante é atingir meu objetivo. Fazer o que eu quero. E aí não é à toa que o Petricelli se mata, depois ele mata o Fredo de uma forma horrorosa. O Fredo não tem jeito. Você vê que tem a cena também do Fredo com o filho. Exatamente, por isso que é horroroso. Então tem um vínculo, que tudo isso tem consequência. Porque essa relação do filho dele com o Fredo é uma relação afetiva. Coisa que ele não sabe o que é, ele não entende o que é isso. Ele passa por cima de tudo. Porque simplesmente ele tem que matar o irmão. Porque fez uma coisa ruim pra ele. Ele fez uma coisa ruim. Não fez tudo o que ele queria. Se fez mal pra ele, tem que morrer. Não sei como é. Ele só não matou a Kay porque é a mulher dos filhos. É mãe dos filhos dele. Porque senão teria matado a Kay também. Inclusive a irmã dele, a irmã do Michael, gosta. Você vê que ela tem, porque a Kay é uma boa mãe, é uma pessoa assim, afetiva, que cuida, uma pessoa familiar, que não tem porquê, não tem como não gostar dela. Até o Fredo comenta, né, que queria ter uma mulher como a Kay. Exato. Todo mundo sabe que a Kay tem qualidades, tem caráter. E é uma boa mãe, independente de tudo. Mas você vê que tem aquela cena que a irmã recebe a Kay para ver os filhos. A Kay quer ver os filhos e ela tá meio que escondido. Mas aparentemente nada acontece com ela, né? Mas, exatamente, porque eu acho que a Kay tem a coisa de também... Não, a irmã do Michael, né, também, a Connie, quer dizer, ela é fiel ao Michael. Ela também tem medo dele. Sim, porque ela percebe que não tem muito escapatória. Olha, eu vou cuidar de você na velhice. Ela não tem muita escapatória. Então você vê que tem uma mudança na postura, no comportamento dela. Sim. E aí ela fica bem mais austera, né? Sim, ela fica bem mais quietinha. Então, assim, acontece tudo isso, né? Eu acho interessante, assim, quando o
a gente vê as diferenças, ficam muito claras, né? Quando o capataz mata o Fredo, aí mostra a cena do Michael sozinho na cadeira, que também aparece na cena do velório, né? As crianças distantes dele. Ele tá num quarto, as crianças distantes quietinhas e ele sentado, austero. Tem muito essa coisa de ele tá o tempo todo limpando os olhos. Tem aquela cena também que você falou da família, que aparece a cena que o Don Corleone, acho que ele morreu, talvez, a cena, mas sim, a cena sim. que os filhos estão reunidos, os irmãos. Isso é bem interessante, essa cena é bem interessante também. O enquadramento da cena. O que acontece? Ele tá... Eu só queria falar que ele fica muito sozinho. A cena é ele sozinho quando o Fredo vai morrer. Mas aí tem essa parte do Volta no Tempo, né? Interessante, que mostra o Sonny, o Tom, o Fredo, a irmã dele, a Connie. Mostra o Sonny apresentando o marido da Connie. É o momento que ele apresenta o marido da Connie para Connie. E o Michael. E eu achei interessante o enquadramento da cena, que é uma mesa na cozinha. E o Michael tá do lado direito e todos os outros irmãos no lado esquerdo. E o Sonny no meio, né? O Sonny é o mais velho, é o dono da casa quando o pai não tá. Então ele fica na ponta da mesa, né? A gente não costuma falar que o chefe tá na ponta. Só que aí os outros irmãos do lado esquerdo e ele sozinho do lado direito. Isso é muito significativo. Já demonstra fisicamente a cena que ele é sozinho, que ele é excluído, que ele é diferente. Durante a conversa, isso vai ficando cada vez mais claro. Tem o Sonny tratando a Connie mal, que é coisa da mulher, né? Machismo, Tem né? a coisa do machismo. Mas essa conversa não é pra você, não. Vai lá com você. Eles começam a falar de política, e ela reclama, fala pra eles não falarem de política naquele momento. E aí ele fala, não, vai, sai com o meu amigo aí. Para de encher o saco, né? Não se mete. E continuam a conversa. E eles estão esperando o Vito, que o Vito tá fazendo aniversário. Por isso que eles estão reunidos ali na casa do Vito, né? E aí eles começam a conversar e o Michael deixa claro que ele tem planos para a vida dele, que ele entrou na Marinha. E o Sonny se alistar, e o Sonny não concorda. O Sonny é claramente contra, porque ele acha que não tem por que lutar pelo país. Tem essa coisa da raiz italiana, né, forte. Tem o Tom que comenta dos planos. Eles tinham planos. Nós temos planos para você. Ele fala que ele e o Vito tem planos para ele e ele fala, não, eu tenho meus próprios planos, minha própria vida. A reação dele é de surpresa. O que vocês estão querendo, né? Eu sei o que eu quero para mim. Vocês estão definindo a minha vida sem mim, sem me consultar? Exato. E você dele muito independente. Eu gosto dessa cena porque é uma cena relativamente curta, simples, mas ela conta muito sobre ele. Quanto ele era afastado da família, quanto ele não se envolvia com a família. Ele não tinha interesse. Não tinha interesse. O quanto ele tinha suas próprias ideias, suas próprias decisões. E aí no final é o Vito chegando, e aí eu acho interessante que o Vito não aparece, então eu tava até comentando que eu acho que o Marlon Brando já tinha morrido, né? Quando exatamente, na época lançou, assim, porque não aparece o Marlon Brando nessa todo cena. mundo sai pra comemorar, pra cantar parabéns. Todo mundo sai, e aí o Michael sozinho. fica. E aí eu fico pensando, mas por que, né? O pai dele chegou. Ele continua lá. O pai dele chegou, eles vão comemorar o aniversário, é uma surpresa, né? Por que ele não vai junto? Por que ele fica na mesa sozinho? É o símbolo, né? Esse filme tem muitos símbolos. É o símbolo de que ele sempre foi o excluído, o afastado. Não é nem ele se excluiu. Eu acho que exatamente. Eu falo excluído nesse sentido. Se excluiu. Ele se mantém distante. Ele quis assim. E sempre foi assim. Mesmo ele como Don Corleone, ele não tinha, e entra a questão das diferenças, ele não tinha essa conduta de cuidar, de ser o padrinho. Ele nunca teve isso. Ele não tinha interesse. Ele não tinha interesse, que era diferente do Vito. O Vito sempre foi carismático, uma pessoa de confiança, a palavra dele era suficiente, um padrinho de fato, quem cuida da família, tem empatia, negocia, mantém um vínculo com as pessoas e não é manipulador como o Michael, que é uma manipulação que você não confia. Desnecessária, exatamente. O Michael não tem empatia, realmente ausência de empatia. A palavra dele não é de confiança, instável, impulsivo, não estabelece vínculo, é temido pelas pessoas justamente porque ele não é de confiança.
é superficial. Não é um temor de respeito, né? Não é um temor de instabilidade. Ele é instável, exatamente. Então, assim, os negócios em primeiro lugar. Ele é muito imprevisível. Ele vê como negócio, né? Até os filhos ele vê como negócio, casamento é um negócio, os filhos é um negócio também. E a relação com as pessoas de posse e a perversão. Essa coisa da manipulação dele é muito ligada à perversão, porque não tem necessidade, não precisar. Ele faz a mais. Ele usa as pessoas. Então, acho que aí a gente vê essas diferenças mais evidentes. Que o Vito, ele tem um objetivo, não é uma coisa que ele gosta. Pelo menos a gente não percebe isso no filme, que ele tem prazer em fazer as coisas, em matar, em roubar, etc. É mais uma necessidade. Ele está precisando. Por exemplo, o Mão Negra ali, aquela situação, o cara era do mal mesmo, ele estava prejudicando as pessoas, que ele percebeu que eram pessoas frágeis, de certa forma, família. Então, ele é aquela pessoa que cuida, que você quer um conselho, que você quer uma orientação, ele resolve. Ele procura, assim, um bem-estar. Não estou dizendo assim, que ele seja também nada é justificável. Perfeita, nada do que ele fez é justificável. Nada justifica. Mas é no sentido de que não é uma coisa egoísta, não é uma coisa sozinho. Ele tem um lado que é a questão da empatia. Ele tem empatia. Sim. Ele pensa nas outras pessoas ao tomar suas decisões. Diferentemente do Michael, que não tem. Então, a ausência de empatia aqui é preocupante. E tem outra coisa, o Vito, ele não se aproveita da situação. Que ele poderia ter virado Mão Negra 2, poderia ter se aproveitado da situação e feito a vida das pessoas no inferno. Não foi isso que ele fez, entendeu? Que ele já tinha meio caminho andado, né? Sabendo que o outro era do jeito que era, ele poderia exatamente continuar do mesmo jeito. E ele não quis. Pelo contrário, ele quis unir cada vez mais a comunidade, trazer a cultura, preservar a cultura, o respeito, essa coisa de você faz isso por mim, eu faço isso por você. Você vê que as pessoas, assim, ele tinha amizade com as pessoas, os políticos, todo mundo tinha muito, assim, ele em conta. Tinha um apreço. Não era só negócio. Não era só negócio. Então tinha a questão moral um pouco também, que ele tinha uma preocupação com os narcóticos, o que é isso, os prejuízos. O Michael, pelo contrário. Ele claramente está nem aí. Ele não se importa com a família dele, inclusive, que a família dele vai desmoronando. Esse filme é muito a decadência do Michael Corleone, né? A degradação, porque a família dele vai ficando cada vez menor. Ele mata o irmão, separa da mulher, a irmã tá ali, quase uma empregada, né? Uma coisa assim. A mãe morre também. A mãe provavelmente morreu de desgosto por tudo que aconteceu. Você vê um momento que ele conversa com a mãe, um diálogo, é muito precário. Uma escuridão, né? Um fogo você vê assim. Que a cena também já revela esse distanciamento, essa relação obscura, melancólico. Aí fica cada vez mais... O Vito, você vê que é uma cena mais alegre, é uma cena mais viva. Parece que o Michael não tem vida, aquele cenário. É, tudo escuro, morto, acabado. E aí no final tá ele sozinho na cadeira. A única coisa que ele tem, a única companhia dele é aquela cadeira que aparece o filme inteiro, né? Ele sentando daquela poltrona lá dele. É isso, ele fica... um objeto, uma coisa material. O símbolo desse filme é ele, essa cadeira, essa poltrona que ele fica. E aí ele tá sozinho, é isso. Porque até essa cena dele com o Tom Reagan, né, que é um irmão, que é uma coisa assim que eu tava com uma expectativa assim, de aproximação. É uma pessoa excelente, o Reagan. Que é uma pessoa bacana, que tava com ele o tempo todo, foi fiel, como ele falou, sempre fui fiel. Sempre tive do seu lado. Ele nunca saiu de perto. Nos momentos difíceis. Ele sempre... Então, por que essa atitude? Então, não dá para entender. Então, você vê que é uma coisa que realmente é frieza total. É falta de empatia. Não é uma pessoa que você se identifica, que você gosta. Não é um personagem... Não é um personagem gostável. É para acabar sozinho mesmo. Eu acho que final... Foi um final bom. Ele ficar só. Porque... a forma como ele construiu a vida, como ele fez o caminho, as escolhas, tudo, o resultado seria esse, a solidão. Não tinha muito pra onde ir, não. Do jeito que ele agiu, do jeito que ele
escolheu as coisas e queria decidir tudo por todo mundo, não é só por ele, não. Ele tem que decidir a vida de todo mundo. É uma coisa assim, muito egoísta, sabe? Muito egocêntrico. É tudo centrado até nele. Aquela cena que a Kay tá vendo os filhos escondido, né? Aí ela tá saindo, ele chega. Então o olhar dele em relação a ela, né? Quer dizer, total indiferença. Ela, você vê que tem um olhar afetivo, busca algum diálogo, a expressão que ela tem no olhar. Ele não, ele é totalmente frio. E ele é um fecha olhar a porta. vazio. Ainda fecha a porta na cara dela. Então assim, ela fez bem, entendeu? Largar esse homem. Nossa senhora, eu passei raiva assistindo esse filme, viu? Assim, uma pessoa assim, e aquela cara o tempo todo, a cara de acabado. Quer dizer, você claramente não tá feliz com a situação. E você continua, é como se ele estivesse se afundando cada vez mais. Não se importa e continua se afundando. Ele se vê afundando e continua porque ele tem um objetivo ali que ele não pode mudar. Meu objetivo é esse, meu objetivo é a conquista. E vai. Não importa as consequências, não pensa nas consequências, não pensa no futuro. É isso, por exemplo, essa questão do presente. Você vê que ele tem muito o presente. O futuro pouco importa. Ele não pensa no passado também. Então, ele fica retido no presente. Você vê que é uma questão, uma característica importante. Falta de empatia, se fixa no presente. Até o momento ele não se arrepende de nada. Não tem arrependimento. Não demonstra. Mente descaradamente. Na cara de pau. Perverso. Aí vocês tirem suas próprias conclusões sobre essas características. Exato. Impulsivo. Chama a atenção. Impulsivo. Agressivo. Perverso. É uma pessoa calculista. Frio. Não se importa com os outros. Quer dizer, semelhanças que ele tem, por exemplo, o Victor e o Michael, seria o poder, né? A vaidade, o poder. Eles têm planejamento de alguns crimes, né, calculistas em alguns momentos, né? Eles são racionais. E eles são temidos, cada qual do seu jeito, né? Eles são organizados, eles são então racionais. Tem essas semelhanças, né? Eles gostam muito do poder, eles buscam muito. Exato. Eles têm um papel de liderança forte. Então você vê que tem algumas semelhanças. Mas a forma deles de liderar é diferente. Então eu acho que a gente... Que tem uma questão narcisista, né? Porque o narcisista, ele gosta de poder. Ele gosta de estar no comando, ele é vaidoso, mas ele tem empatia. Pois é, o Victor, ele tem essa coisa de mandar também, de querer... Gosta de mandar, é vaidoso. Que façam o que ele quer. É calculista também. Que ele decide, etc. Mas ele tem uma afetividade. Mas ele tem empatia. Mesmo quando ele discorda, mesmo quando ele briga, quando ele gosta da pessoa, quando ele tem afeto, ele demonstra o afeto. Isso acontece com o Sonny. Quando o Sonny faz besteira e ele repreende ele tenta proteger a irmã, né? Ele se sente responsável, ele também apresentou o marido, né? Ele se sente talvez responsável pela situação, pela irmã. Você fala do Sonny, né? O Sonny, no caso. Então, mas você vê que ele tem sentimento, ele protege, ele cuida, ele se preocupa com a irmã. Mas eu acho que tá claro, né, as diferenças. E tem bastante diferença. Essas diferenças são marcantes. São fortes. São fortes. É óbvio que eles têm semelhanças. Até pelo papel que eles têm nos filmes, né? Mas essas diferenças ditam muito o que acontece com eles. Diz muito sobre o futuro deles. Você vê a consequência. Até a forma como Marlon Brando morre, que é do lado do neto, numa situação familiar, ali no jardim de casa. Ele tem uma síncope, tá? Ele tem uma afetividade ali com a criança, um carinho com a criança. Você não imagina o Michael morrendo dessa forma? Você imaginaria o Michael sozinho. Levando preferência sentado também numa cadeira, talvez assim. Levando um tiro na poltrona, se você for. Então, da irmã. A irmã vai lá e dá um tiro nele na poltrona. Exatamente. E você não imagina nenhum familiar atirando no Victor Corleone. Mas no Michael você acredita que um familiar pode fazer isso? É possível. É possível. Então o Victor tem a questão, talvez outra diferença é justamente essa. Quer dizer, como o Michael é presente, o Victor pensa no futuro. Então é uma questão também importante. Acho que a gente pode finalizar dessa forma, né? Exatamente. A gente falou bastante até. Então, é um filme longo. A gente conseguiu até sintetizar bastante. Mas
Se ficou alguma dúvida, no terceiro filme a gente fecha, finaliza. No terceiro filme, eu confesso que eu assisti. Não gostou? E fiquei, nossa, deprê. Final. Bem deprê. Vamos ver como é que vai ser esse episódio. Mas tem tudo a ver. Esse segundo, você vê que o terceiro, você já tem uma ideia do que vai acontecer. Que não é nada bom. Não surpreende, não né? vai surpreender porque o que ele fez, a forma como você está falando que ele conduziu a vida dele, era a consequência, não podia ser outra. Os resultados iam ser ruins. Basicamente, colhe o que planta. Exatamente. Ele colheu o que ele plantou. Ele não plantou nada de bom, na verdade. Então, o Vitor fez o caminho que poderia ser interessante. Mas o Michael decidiu fazer de outro jeito. O jeito dele. Estragou, né, o caminho do Vitor. Ele fez um estrago grande. Mas é isso. Então, a gente vai finalizar. Falamos bastante. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço por poder participar. Muito trabalho. Minha mãe está aqui com 5 páginas de texto para auxiliar aqui na nosso roteiro. É um roteiro para memória também, né? Organizar. Nossa, filme gigante, muitos detalhezinhos. Muito detalhe, exatamente. E se a gente esqueceu alguma coisa, se a gente falou alguma coisa errada, por favor, comente lá no @criminalismo no Instagram. Qualquer coisa que você queira acrescentar, de repente. Acrescentar. Né? Queria também comentar que o Fábio, do Na Mira do Tira, @NaMiraDoTira no Instagram, ele pediu pra gente falar as diferenças. Era algo que a gente já tinha combinado, mas eu queria deixar registrado que a participação dele pedindo pra gente comentar as diferenças do Vitor e do Michael. Ele é um fanzaço dessa trilogia e espero que ele goste desse episódio e comente, fale sobre. Lembrando também que a gente tem um grupo no Telegram, tá tudo lá explicado no Instagram. A gente que usa o grupo para conversar, para trocar ideia, falar sobre casos, livros, séries, etc. É um lugar pra gente compartilhar, né? Eu sinto falta dessa interação entre a gente, porque fica uma coisa eu sozinha ou eu conversando com alguém. E aí a gente não vê a cara das pessoas que estão ouvindo, né? Então, o grupo é uma forma da gente ter essa interação. E é isso. Lembrando que minha mãe, a Marília, é psicóloga. E agora ela tá fazendo alguns atendimentos online, né? Por causa da quarentena. Então, deixa seu e-mail aí para contato. Meu e-mail, clinicaimago@hotmail.com. Vocês podem encher o saco dela lá. E pedir atendimento também, que ela atende clínica. Né? Vai ser uma satisfação receber. Quem quiser atendimento, eu estou à disposição. Então é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite e até mais. Até mais. Boa noite.